Olá, tudo bem? Estamos voltando ao nosso programa #Projetos, hoje falando sobre os elementos fundamentais para a mudança de vida, com o Roosevelt. Roosevelt, é muito interessante tudo que você falou sobre a parte da inteligência. Continuando, o que a gente tem a seguir? O segundo elemento, ou a segunda ferramenta da qual dispomos, é a vontade. Comumente a gente chama de força de vontade, porque entende que vontade é uma força. Mas a vontade é o elemento. E a vontade ela funciona como se fosse o elemento gerenciador da nossa vida. É a vontade que vai dizer até onde você vai chegar. Porque se você tiver um plano perfeito para a tua vida e não tiver vontade, você vai morrer e o plano vai estar lá guardado, sem execução. Só que a vontade, ela é dos elementos o mais perigoso, eu vou chamar assim. E perigoso por quê? Porque ela consegue fazer a inteligência ficar quieta. A vontade consegue fazer a inteligência ficar totalmente submissa. Vou dar um exemplo. Você que nos ouve, que nos acompanha, você teve já vontade de fazer alguma coisa que a inteligência avisou que não devia. Mas você tinha vontade. Mas a inteligência falou, não faz. Mas você tinha vontade. Você fez ou não fez? Fez. Porque a gente contraria a inteligência, mas não contraria a vontade. Ela nos arrasta com tanta força que, querendo ou não, você começa a fazer aquilo que você tem vontade, não aquilo que a inteligência determinou. Então, o que seria sabedoria? Sabedoria é fazer com que a tua vontade obedeça à tua inteligência. Eu já entendi que isso é o melhor. Tenho que trazer minha vontade para aquilo. Porque se tiver essa inteligência apontar para lá e a vontade para lá, nós seguimos a vontade. É uma força que nos incomoda muito. Sim. Dito isso, há um pensador chamado Leon Denis, que ele tem uma definição da vontade que ele diz assim: a vontade, qualquer que seja ela, a vontade, ela uso persistente desta faculdade, permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade. O que significa isso na prática? É quando você olha para você mesmo, não precisa contar para ninguém, é pessoal. Você faz uma análise da sua vida e particularmente você diz, chega, está decidido, eu vou mudar. A partir de hoje, eu vou ser o melhor pai que eu puder. A melhor esposa, o melhor marido, o melhor irmão, o melhor trabalhador, o melhor profissional. Está decidido, eu vou mudar. Esse é o ponto onde você começa a tomar posse da própria vida. Já não depende de sorte, de se andar com aquele ou com aquele. Você começa a observar que você está pronto para mais. Então, quando nós falamos isso, o uso persistente da vontade, é esse momento que chega para todo mundo, uns com mais, outros com menos tempo. Na hora que você olha para você e diz, agora chega, está decidido, eu vou mudar. Independente dos outros mudarem, da situação mudar, é uma proposta pessoal. Quando você junta inteligência e vontade, você já está com quase a maior parte de tudo que você precisa para fazer da sua vida aquilo que você quiser. Aí falta a cereja do bolo, que é o pensamento. E quando nós falamos do pensamento, um atributo também natural, já reconhecido pelas ciências psicológicas, porque todo mundo tem a propriedade de pensar. E o pensamento ele funciona para fazer com que fique a compreensão, ao entendimento de todos. Imaginemos um rádio. Né? E o rádio tem um botão que você sintoniza AM, FM, várias AMs, onde você quiser. Pensamento é assim também. Feliz ou triste, sadio ou doente, o pensamento se leva para onde você quiser. Então, é possível encontrar pessoas que estão passando momentos difíceis, mas com pensamento nobre. Vai dar certo, eu vou conseguir, vai melhorar. E se acha pessoas que podem estar numa condição privilegiada e o pensamento diz, está cada vez pior. Ano que vem não sei não como é que vai ser. A coisa está cada vez mais difícil. Então, o pensamento ele é
independente, você pode levar para onde você quiser. Então, manter o pensamento elevado faz com que a inteligência e a vontade fiquem em paz. Aí você vai para onde você quer. No começo do nosso programa, você citou a lei de atração. Eu falei, falamos depois, porque ela está ligada ao pensamento. Porque a pessoa está pensando assim, que a lei da atração é mágica. Então eu penso nisso, acontece, e não é verdade. Porque não é o que você pensa que você atrai, é o que você pensa com constância. Então vamos imaginar, o seu dia tem 24 horas. Qual foi o pensamento predominante nas 24 horas? Porque de repente você para um pouquinho e pensa algo nobre. Depois já começa com o pensamento totalmente perturbado. Depois você para um pouquinho e pensa mais 2 minutos em algo nobre e já volta para uma vida com o pensamento. No final do dia, você juntar toda a parte nobre, vai dar 15 minutos. E você ficou o dia inteiro com pensamentos totalmente perdidos. Então é um grande trabalho. Aliás, Henry Ford tem uma frase que eu acho que é fundamental. Né? Porque geralmente a gente só entende trabalho como braçal, porque somos materialistas. Ele assim, ó, pensar é o trabalho mais pesado que existe, por isso tão poucos se ocupam em fazê-lo. Manter o pensamento, pensar só em coisa boa, pensar em coisa nobre, não pensar mal de ninguém, não pensar em pessimismo, dá muito trabalho. Então, você quer mudar a sua vida? O primeiro elemento a ser domado, modificado, é a capacidade de pensar. Porque se você der uma volta na rua, a gente faz um teste prático disso rapidinho. É só perguntar para o primeiro que passar, como é que vai? O que ele fala? Ah, tá fácil não, tá difícil, a coisa tá feia, tá difícil, né? Ou seja, ele fala assim, indo, tocando, estamos levando, empurrando com a barriga, do jeito que Deus quer, e Deus não quer nada, porque se Ele quisesse, Ele fazia, é Deus. Então a gente tem o pensamento divorciado da razão e da vontade, não chegamos a lugar nenhum. E é tão perigoso o pensamento, vou te dar um outro exemplo, uma ideia hipotética. Suponhamos que você tem uma doença grave, por exemplo, câncer. Você tem câncer, faz 10 anos que você tem e não sabe, vive normal. Aí você vai no médico, por uma razão qualquer, ele descobre, aí ele te conta. Quando ele te conta, em uma semana você definha. Faz 10 anos que você tem, como você não sabia, então você vivia normal. Mas agora que você sabe, começa a morrer. Se não soubesse, vivia mais 10, mais 15, mais 20 anos. A pergunta é, o que está te matando? É o câncer ou a maneira de pensar? Então é assim o tempo todo. Reitero, nós somos materialistas demais, só existe o que dá para pegar com a mão. Então a gente não acredita muito nisso, é só teoria. Mas o dia que a gente começar a valorizar o pensamento para as modificações internas e consequentemente as externas, a gente vai começar a tomar posse da própria vida. Isso é fundamental. Então, quer mudar de vida? Você tem 3 ferramentas a teu favor: inteligência, vontade e pensamento. Todo o resto é ilusão e não depende de você. Muito bom. Isso me fez até, pela sua descrição, sua fala, a gente percebe assim que na verdade é uma evolução, vamos dizer, do ser humano, né? Enquanto o ser humano, vamos dizer, bruto, né? É daquele ser humano primitivo, vamos chamar assim, ele é guiado, né? Tem inteligência, as vontades acabam dominando, né? E aquele que já é um ser humano que já evoluiu, ele começa a tomar consciência disso tudo, né? De ter essas decisões muito mais apuradas, que vão dar certo na vida, porque tem esse controle, né? No sentido de controle, mas no sentido bom da palavra, né? Não tirando a liberdade, pelo contrário, dando a liberdade de escolha, a liberdade, né? Para que você realmente consiga caminhar e chegar num resultado positivo. Sim, né? Com certeza. E aí entra um fator que eu acho que é importante também, que é a fé. Aí o que você diz disso tudo? Porque tudo a gente, na verdade, passa a colocar em prática quando a gente acredita.
mesmo sem ainda ter acontecido aquilo. O que você diria da fé? Na verdade, a fé ela ocupa um espaço muito especial na nossa vida, né? E mais uma vez eu falo, quando eu me refiro à fé, não me reporto a uma religião específica, é uma maneira de viver, é um jeito de viver, né? A fé, ela é uma palavra que deriva do radical grego fides, que significa fidelidade. Nós vamos voltar agora à nossa origem, que também, reitero, a falar do Cristo, de Jesus, não como homem religioso, mas como homem histórico. Assim serve para todo mundo com religião ou não. Se você tiver fé em Deus, em Cristo, seja aquilo que for, você tem a sua vida transformada. Eles dizem até mais, a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, muito pequeno. Porém, se você entender que fé vem de fidelidade, a coisa muda. E ficaria assim, você tem fé na vida, então você tem, tendo Jesus como parâmetro, você olha a vida guardando fidelidade de como ele via, trata as pessoas com a mesma fidelidade que ele tratava, você fala da vida, você está disposto a doar-se com a mesma fidelidade, então nós vamos tendo uma ideia que vai nos colocando um espelho, onde nós vamos tendo através da fé, tendo como parâmetro não mais as pessoas à volta, mas algo superior, que a gente sabe que existe. E aí a fé nos leva, por mais incrível que pareça, a um comportamento ético. Sabe por quê? Porque assim, o que é ética? É fazer o certo sem razão, só porque é certo. Por que você vai fazer? Porque é certo. Mas por quê? Por nada, só porque é certo. Não tem que ter uma razão para fazer o que é certo. E quando você tem a fé, a confiança em algo superior, em algo maior, o que acontece? Você já não tem as pessoas à volta te olhando. Vou dar um exemplo. Uma das maiores manifestações de amadurecimento moral é quando você está andando pela rua, faz uma coisa errada, ninguém está vendo e você fica profundamente envergonhado. Não é porque alguém viu ou não viu, não, mas você viu. Aí demonstra que a sua ligação já é de você para algo superior. É a fé de que algo maior te aguarda e você não pode sair de um caminho melhor. Porque existe um outro lado que é assim, eu faço algo errado, tem gente me vendo, eu fico com vergonha, aí não vale. Nós estamos lidando com questões humanas, né? O que ela vai pensar de mim, o que ele vai pensar de mim. Mas não, a questão é fazer algo errado, ninguém está vendo e você fica corado de vergonha. Porque eu não podia ter feito isso, ninguém viu, mas você viu. Esta fé que é subjetiva começa a estar agora criando raízes dentro de você. Eu já estou fazendo o que é certo, não pelo mundo, mas por objetivos superiores, por objetivos maiores. E a questão da fé, ela é tão fundamental que ele é o único elemento capaz a nos guiar nos momentos onde tudo dá errado. Se você perder tudo, mas tiver fé, nós temos provas constantes e substanciais de pessoas que reconquistam tudo de novo. Mas se você perder só a fé e ficar com tudo, a chance de você perder o resto que tem é muito grande. Porque existe um elemento que também não é mais questão de acredito ou não, que é a questão do elemento espiritual. Nós não somos só carne. Prova disso, vai num velório e conversa com quem está esticado ali. Quem pensa não está mais ali, quem fala não está mais ali, quem tem a vontade não está mais... Alguma coisa não está mais ali. Então nós somos essencialmente espirituais. Quem vê a vida somente achando que é aqui e agora e mais nada, pouco vai ter de progresso. Porque a vida fica pequena demais. Mas quando eu entendo a vida fazendo com que toda a existência atual seja só um degrau e muito mais me aguarda, eu tenho muito mais razões para ter uma postura ética, sóbria e moral. Porque eu estou só num degrau daquilo que tudo para mim passa a ser vida. Quando se perde a fé, não se tem mais nada para perder. É isso mesmo. Eu queria ouvir isso de você, porque a gente sabe, né, que você tem muito disso, né, de sentir e de falar coisas de forma que vem lá do coração. E eu acho que isso também
é fé, é uma coisa de espírito, no sentido, todos nós temos o nosso espírito, nós precisamos nos conhecer para que a coisa saia, né, de coração, né, daquilo de dentro, né, que não é uma coisa artificial, né, é uma coisa natural. E sabendo disso tudo, queria também que você desenvolvesse, sim, sobre esse lado de que, sendo assim, né, nós temos a inteligência, nós temos as vontades e o pensamento que vem, né, coroar, que vem nos permitir que a gente tome as decisões corretas, no momento certo, desde aquela primeira fala do primeiro bloco, né, que a gente dê um tempo para que a gente raciocine e tome as decisões. Que você acredita que a humanidade caminha, né? Existe realmente essa evolução que eu acredito ter também, que o ser humano, ele hoje é muito diferente do que ele já foi e que ele tem um destino, vamos dizer assim, aqui na Terra, de uma forma a evoluir? Sim. O mundo e a vida estão cada vez melhores. Ponto. Isso ninguém mexe. Aí você fala assim, tá nada, você não viu na televisão o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Não, pera um pouquinho. É assim, ó. Se você for avaliar o progresso do mundo olhando hoje, os últimos 10 anos, nós vamos cometer um suicídio coletivo. Todo mundo vai desistir, porque não faz sentido. Se você olhar de hoje com 50 anos, já vai dar para entender um progresso. Se você olhar de hoje com 100 anos, que é pouco, 100 anos, pouco, né? Nós vamos ver muito progresso. Não precisa muito. Se você pegar hoje um livro de história, geografia, das crianças de 5ª série, 6ª série, né? Você vai achar ali guerras mundiais, passou. Santa Inquisição, passou. Escravidão no Brasil, passou. Então nós vencemos muita coisa. Particularmente nós, Brasil, há uma observação importante a fazer. Eu acho que os brasileiros, nós de modo geral, falamos muito mal do Brasil e não temos o bom senso de perceber a diferença de tempo e progresso que existe entre nós e os habitantes dos considerados primeiro mundo, né? Nós fizemos uma jornada há pouco tempo, nós estávamos em algumas cidades que a cidade tinha 1.600 anos. A cidade. Nosso país inteiro tem 500, então é muito pouco. E há um agravante. Dos 500 anos do Brasil, sem escravidão, sabe quanto sobra? 130. Então, se a gente quiser falar de progresso moral, tirando a escravidão, o Brasil tem 130 anos. Ontem. Começamos o nosso amadurecimento moral ontem. Então, já adiantamos muito. Então, se você tiver uma visão mais ampla, pegar mais tempo, ver o que a gente era e o que a gente é, o progresso é inquestionável. Algumas pessoas dizem assim, não, mas antigamente que era bom. Ah, é? Sem anestesia? Sem água encanada? Sem luz elétrica? Antigamente era bom? É aquela utopia de colocar a felicidade sempre onde nós não estamos. Ou está no passado, ou está no futuro. Nunca onde nós estamos. Mas está ligado ao pensamento. Nós temos que ter a coragem moral de começar a conceber no mundo mental, em pensamento, que o progresso também é lei natural. Então nós vamos ter problemas, tropeça aqui, tropeça ali, mas ninguém pode dizer que não está existindo progresso. Ah, mas ainda falta muito. Sempre vai faltar muito, senão o progresso tem fim. E como é ilimitado, por exemplo, voltando ao nosso país, coisas básicas, que independem de fé. Eu me recordo, há 30 anos atrás, se alguém dissesse que um político ou uma pessoa profundamente enriquecida seria presa, viraria piada. Hoje é comum, está mudando. Então, que a vida está cada vez melhor é inquestionável. O que não dá para fazer é olhar esse mês.
E quando a gente fala assim, não, mas a violência no Rio está cada vez pior, concordo, concordo. Mas nunca tivemos tantas instituições, tantas ONGs, tantas pessoas fazendo campanhas, nunca tivemos tanta igreja católica, tanto centro espírita, nunca tivemos tanto culto evangélico, nunca tivemos tanta gente tentando buscar algo superior. Então, é ponto de vista. É ponto de vista. Existe muita coisa boa acontecendo, mas há um homem que num passado muito distante falou assim, quem tiver olhos de ver, que veja. Já nos ensinando que a coisa mais sensacional do mundo pode estar do nosso lado. Quem está decidido a ver o pior não vai enxergar. Perfeito, é a pura verdade. E o que eu posso acrescentar aí que com a evolução veio também a facilidade e a mídia, né? Então hoje, por exemplo, acontece algo no Rio de Janeiro, como exemplo que você deu, imediatamente nós já estamos sabendo. Antigamente que eu digo há 30, 40, 50 anos atrás, 100 anos atrás, acontecia e demorava se a gente ter essas informações. Então, realmente é um acúmulo de informações e essas informações, infelizmente, negativas, elas correm mais rápido, né? Elas chegam mais rápido. Infelizmente, estaria para esse assunto, então, a gente desenvolver muito mais, mas nós acabamos já o nosso tempo. Nós terminamos aqui. E eu queria agradecer muito a tua presença. Eu acho que foi mais um dia de uma conversa muito gostosa. Os telespectadores com certeza estão aí, né, se deliciando com essa sua fala. E a gente gostaria, né, que logo, como as suas palestras, como você falou, também da gente renovar aqui, logo de você voltar para cá. Tá? Então, a gente está muito contente da sua vinda hoje aqui e poder falar esses pensamentos, né, que nos trazem realmente esperança, alegria e que nos possa, muitas vezes, mudar, né? Muitas vezes, e como você falou, a necessidade mesmo que a gente tem de mudar, sempre para melhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu vejo de maneira muito especial programas dessa natureza, iniciativas como a sua, como a da tua equipe, porque nós não sabemos nem mensurar até onde a mensagem, a informação vai chegar. E não conseguimos nem apontar, nem de longe, a quantidade de pessoas beneficiadas por isso. Então entendo que essa atividade, que esse programa tem um grande valor coletivo e social. E deixar a nossa contribuição nos deixa também muito felizes. E fico aguardando para que logo venhamos a nos encontrar. Muito obrigado. Ok, muito obrigado e até um próximo programa, #Projetos.